O Brasil é um país também que não sabe o que quer, né? Se quer monarquia, se quer parlamentarismo, se quer presidencialismo, e agora tem uma figura nova que é o semipresidencialismo. Vamos falar desse tema antes da gente entrar no tema da economia. Tem um grupo de trabalho na Câmara Federal, tá? Que pode ser que vote ainda hoje a proposta de adoção do semipresidencialismo no Brasil. Via plebiscito junto à população, entre os pontos estão a eleição popular do presidente, como acontece atualmente, a escolha de um primeiro-ministro com a maioria parlamentar e a distinção entre chefia de Estado, no caso o presidente, e a chefia de governo, no caso o primeiro-ministro. Essa ideia de semipresidencialismo, Caio, no Brasil, ela é boa? O que você pensa sobre esta nova jabuticaba brasileira? É a jabuticaba... A nova tomada de Três Pinos. É a jabuticaba para não chamar de jaca, né? O pessoal ainda... Olha, e já dizia o Borghetti, hein? Tudo que pinta de novo, pinta lá no povo. É isso. Olha, o pessoal ainda não entendeu o que é o presidencialismo, né? Nós temos aí um presidencialismo de coalizão. O presidente hoje, ele já vem perdendo força dentro, inclusive, do orçamento, né? O legislativo conduz muito mais do que o próprio executivo. Eu vou só para quem está em casa entender a diferença do que mudaria do nosso presidencialismo para o semipresidencialismo, tá? Então, hoje, o presidente da República, que a gente vai, vota e elege, ele é o chefe de Estado, ele representa o nosso país para os outros países, ele tem funções democráticas, tá? E ele também acumula a função de chefe de governo, que é a articulação política com o parlamento, tá, para execução dos projetos internos. Então, o presidencialismo acumula as duas funções. Semipresidencialismo, o presidente eleito, ele ficaria apenas com a função de chefe de Estado, tá, e não mais com a função de chefe de governo. Então, seria eleito ali pelo parlamento a figura do primeiro-ministro, que sim, seria o responsável pela articulação dos projetos a serem executados no país. Então, não acredito exatamente que o Brasil esteja preparado para entender o que é isso. Se é bom ou não é outra história. O brasileiro não está preparado para entender ainda o que é isso e como ficaria, no final das contas, um sistema semipresidencialista aqui no país. E é importante ressaltar que esse plebiscito, caso ele venha a ser aprovado, ele será aprovado via decreto legislativo. O que significa isso? Independente se entra Lula ou se entra Bolsonaro, o plebiscito vai acontecer. Não é de escolha do presidente. Isso foi elaborado pelo legislativo e vai ser apresentado para a sociedade, quer queira o presidente, quer não queira o presidente, tá? A minha opinião é que isso deve ser debatido mais, deve ser trazido a público para que as pessoas consigam entender, pelo menos, quais são as funções dos dois sistemas e pesar os prós e os contras antes disso ser jogado simplesmente dessa maneira e as pessoas não terem a mínima noção do que está acontecendo e lá apertar um botão influenciado por informações tendenciosas e acabar fazendo uma péssima escolha para o nosso país no momento. Doutor Luiz Felipe, o que você acha do semipresidencialismo? Pavinado, primeiro é importante... Querem deixar Bolsonaro de rainha da Inglaterra ou Lula de rainha da Inglaterra, seja lá quem ganhe no dia 30? Na verdade, a gente já vive esse semipresidencialismo com o atual Rainha da Inglaterra não, desculpe. Agora é rei da Inglaterra. Rei Charles III. A gente já tem mais ou menos isso com o atual orçamento. Nos debates, o próprio Bolsonaro já falou que ele não controla mais o orçamento. Ele falou que o orçamento agora está na mão da Câmara.
Será que é prioridade discutir regime de governo, regime de Estado hoje no Brasil? A gente está com tanto problema, tem desempregados a milhões, tem situações muito mais urgentes para se cuidar do que fazer plebiscito para decidir se a gente vai virar semipresidencialismo, monarquia, tecnocracia, virar qualquer ia por aí. O importante hoje não seriam esses problemas, não seria a questão do semipresidencialismo. Um ponto muito mais importante para poder alterar o sistema eleitoral, por exemplo, seria, para caminhar para isso, seria fazer o voto distrital, de repente. Isso seria hoje mais importante. Você votar no cara que mora no teu bairro, o cara que mora na tua cidade, para daí sim você fazer um parlamento que você conhece o cara, você vai na porta dele lá e vai perguntar porque você está votando errado. Hoje em dia, o paulista, posso falar por estar em São Paulo, a gente tem pessoal aqui da capital que vota na pessoa lá do interior, não tem relação quase nenhuma e vice-versa. Então, isso não é importante para o Brasil agora. Na verdade, eles querem mudar, discutir esse negócio do semipresidencialismo, fazer um custo de bilhões para fazer uma eleição, que a gente sabe que a eleição hoje custa muito caro para o Brasil, para um negócio que nem é interesse do povo hoje, é interesse dos políticos. Então, esse ponto que a gente tem que focar, e seja o rei da Inglaterra, seja o rei do Brasil, a gente tem que focar no que é mais importante mesmo hoje, que são os problemas mais urgentes, frente a emprego, saúde, essas questões que estão aí na boca do povo. Felipe, é uma cortina de fumaça para essa questão da Câmara, do voto distrital? Qual a sua opinião? Não, certamente, né? Certamente. O Brasil, ele sempre, de tempos em tempos, volta a discutir sistema de governo e volta a discutir a volta do parlamentarismo, né, no Brasil. O parlamentarismo no Brasil, né? A nossa Constituição Federal, antes do plebiscito que decidiu pelo presidencialismo, ela foi praticamente montada e moldada para ser uma Constituição parlamentarista, né? Então, muitos excessos da Constituição é por conta disso. Mas realmente não faz qualquer sentido, né, essa discussão agora. No meu entendimento, eu discordo que tem que ser por decreto legislativo. Para mim, a Constituição Federal é clara ao adotar a forma presidencialista. Logo, qualquer mudança na Constituição tem que vir por meio de emenda constitucional, 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado. E o que me leva uma situação que eu acho bizarra aqui, aí eu vou caminhar no sentido do meu colega Luiz Felipe aqui, é que todo o nosso sistema partidário, ele é multifragmentado, tem muitos partidos políticos, né? Isso, junto com o sistema proporcional para a escolha dos deputados, você acaba gerando várias fragmentações. Então, o presidente da República, para ter maioria no Congresso, tem que fazer a coalizão, tem que juntar vários partidos, dar pasta de vários partidos para vários partidos para poder governar e ter governabilidade, né? Então, a crise institucional no nosso sistema era uma realidade, né? Era uma realidade. Então, antes de ter qualquer tipo de discussão de semipresidencialismo, a gente tem que reduzir esses problemas que nós temos de fragmentação, né? Reduzir partido político, né? Mudar o sistema proporcional, o sistema distrital misto, né? Com a possibilidade da pessoa votar de forma direta, majoritária para escolher o seu representante do teu bairro ou não. Aí sim você poderia, de certa forma, pensar e mudar o sistema político. Mas isso está muito distante, né? Está muito distante. O fato é que o presidencialismo no Brasil, querendo ou não, hoje em dia, é uma forma de você dar freios ao Congresso, né? Que o Congresso, naturalmente, ele é muito mais conservador no sentido político, né? Não no sentido de moral, de modos, né? Do que o presidente. Que o presidente tem sempre a maioria da população que escolhe o presidente, não é? Se a gente tivesse sistema parlamentarista no nosso Brasil, ou sem presidencialista, o primeiro-ministro seria Eduardo Cunha, seria Lira, Severino Cavalcante, não é? Ou seja, não tem qualquer sentido em colocar essa demanda hoje em dia para discussão. Ô, Cris, a gente que é mais velho, sabe, lembra do Clube do Bolinha? Lembra das marcianas? Lembra das marcianas que iam lá todo sábado? Você acha que tudo isso, toda essa discussão é uma forma de cantar Vou Te Amarrar na Minha Câmara? Boa, boa. Olha, Pavinato, eu concordo e eu vou seguir nessa tua linha, pegando exemplos artísticos, eu vou pegar um exemplo futebolístico, né? Um fato que me chama muito a atenção no futebol é quando um time grande ali tá procurando um treinador, e aí vai o presidente na televisão e diz, olha, o nosso time está em dúvida entre contratar o João ou contratar o José.
E aí você pega o João, é um treinador defensivo, retranqueiro, briga com o jogador e tudo mais. E o José é atacante, é pra frente, deixa o jogador fazer o que ele quiser e tudo mais. Quando você vê uma situação dessa, você vê que eles não têm a menor ideia do que estão querendo, né? Vocês estão querendo duas coisas tão díspares desse sentido, mostra que o time não tem a menor ideia de que caminho ele quer seguir. E é a mesma coisa agora. Esse grupo de trabalho do semipresidencialismo é um grupo de trabalho que está fazendo um trabalho muito produtivo, né? O relator, deputado Samuel Moreira, desempenhou, apresentou um relatório muito bom, muito bem fundamentado. A equipe de trabalho, a deputada Margarete, deputado Henrico, fazendo realmente um trabalho muito bem feito, né? E vai apresentar agora à sociedade, votar esse relatório que foi apresentado. Agora, me parece realmente que é um momento tão fora da sintonia para se discutir isso agora e me parece, inclusive, que a própria sociedade ainda não tem a menor ideia de que caminho ela quer seguir. É algo que não foi discutido, não foi tratado, é algo que a gente está passando por uma situação onde, por vezes, se fala em discutir reforma política, reforma de sistema de governo, reforma de sistema eleitoral e, na verdade, ninguém sabe o que isso significa. Se fala de voto distrital, de distrital misto, de sistema alemão, se fala de parlamentarismo, presidencialismo e tudo mais, e no final das contas a sociedade não foi trazida ainda para esse debate. Então, acho que não adianta puxar mais esse coelho da cartola, se quando, na verdade, o que o país precisa fazer num determinado momento é sentar, analisar e discutir qual rumo de país ele deseja, e não ficar cada hora puxando uma coisa totalmente diferente da outra. Que a gente vai ter o orçamento secreto da Câmara, o primeiro-ministro secreto, vamos ter os ministros de Estado secreto, isso aqui vai ser um país secreto, né? Porque o Congresso, ele devia aproveitar, né, essa visibilidade, esse momento, para discutir pautas macro. Se reclama tanto que a criminalidade, que a impunidade no Brasil é um problema sério, que a população não aguenta mais ver bandido não ir para a cadeia. Por que não se discute a reforma do processo penal e se muda o marco do trânsito em julgado? Que é possível fazer. Grandes penalistas, grandes juristas têm projetos lindos sobre isso, não é? E a gente fica discutindo o sexo dos anjos, a gente fica discutindo problemas que vão gerar mais problemas para a sociedade brasileira. Porque, de fato, é isso. Nós estamos dando mais poder ao parlamento que não tem sido visto com bons olhos pelos eleitores dos dois polos da atual situação política do país. Alguém quer fazer alguma consideração? Aproveitando o gancho, só que é um parlamento que não é nem representativo, né? A porcentagem que chegou lá pelo voto direto é baixíssima. Então, será que é do desejo do cidadão entregar mais poder às pessoas que nem o representam? Arrisca-se da gente ter um primeiro-ministro, né, que nem tenha sido votado. Exato, que tenha tido 10 mil votos. Por que não? Nesse sistema eleitoral é possível. Então, eu acho que é consenso de todos aqui que não é o momento. Nós temos outros problemas na frente, né? Chamado na esteira de execução do Brasil, nós temos milhares de outros problemas na frente antes de empenharmos o tempo do parlamento e o custo, né? Porque a diária do funcionamento do parlamento é altíssima. Então, será que de fato é necessário empenharmos o dinheiro público nisso e o desempenho do parlamento nisso? Eu acredito que não.